Olá, professor. Estamos aqui para mais uma entrega do RoboCode, né? Dessa vez para falar sobre redes neurais e como a gente aplicou a rede neural no nosso robô, né? E minha equipe é composta por mim, Pedro Jefferson e João Gabriel. Vamos começar falando da estratégia geral que a gente utilizou. Da última vez que a gente fez uma entrega, a gente testou a lógica fuzzy e redes bayesianas. A gente viu que a lógica fuzzy ela melhorou muito o nosso quesito defensivo, né? Então, foi um ótimo ganho. Então, a gente optou por manter a lógica fuzzy aplicada ao nosso robocode. E a nossa aposta agora é usar a rede neural para que fosse possível melhorar ofensivamente o nosso robô, né? Então, a expectativa que a gente tem para o uso da rede neural é prever se o tiro acertou o inimigo ou não, certo? Então, listando as features que a gente julgou ser importantes para decidir esse problema, né? Então, a gente tem a distância, a força do tiro, o ângulo que o nosso robô está virado, né, em 360, o ângulo que o canhão do robô está virado também em 360, o ângulo do inimigo em relação a gente, também em 360, e a velocidade que o inimigo está se movendo. Essas foram as 6 features que a gente julgou ser importante para decidir o problema se o nosso tiro acerta ou não o inimigo. Nós utilizamos a normalização, né, em todas as features. Testamos a padronização, porém ela não teve muito resultado positivo. Então nós optamos por usar a min-max em todas as features. E como o Mimax funciona, né? Então, suponha que para a primeira feature distância, a gente tem uma distância x. Então, a gente faz a distância menos o menor valor possível, que no caso é zero, dividido pelo maior valor possível, que é 800, né, no nosso board lá, e menos o valor mínimo, né? Então, como o nosso board é 800 por 600, a gente jogou 800, né, que é a distância máxima que a gente pode estar. E assim a gente obtém o valor normalizado, né? Para o Bullet Power seria similar, sendo que o Bullet Power, o valor mínimo é 0,1, e aí a gente faz x menos 0,1 dividido por 3, que é o valor máximo, menos 0,1, que é o valor mínimo, e aí a gente obtém também normalização, e essa normalização segue em todas as features, ok? Então, falando sobre a nossa coleta ainda, a gente necessitou de um tratamento significativo na nossa base de dados, né? E ela foi feita com Python. A gente teve alguns problemas de sincronização dos dados, porque os eventos de escanear o robô e pegar alguns dados funcionam em um momento, e o tiro acertar ou não, ele acontece em outro momento diferente. Então, a gente teve que forçar o nosso código a sincronizar esses dados, né? Porque senão a gente estaria colocando o valor de acertou ou não para dados errados, né? Então, a gente teria um problema muito grande aí na hora de treinar a rede, porque esse problema de sincronização é sério, né? E a gente tem que garantir que os valores que a gente obtém são todos sobre o mesmo momento, né? Então, a distância, bullet power, etc., resultam se o tiro acertou ou não, né? A gente notou também que a forma da nossa coleta, a gente gerava muitos duplicados, e isso colocava nosso dataset para ele ser muito grande, porém, ele era grande e era ineficiente, né? Então, a gente teve que tratar também dados duplicados e remoção de dados incompletos, porque alguns vetores da gente ficavam faltando alguns dados, como o próprio acertou ou não, e alguns outros valores que a gente não conseguiria colocar no momento. Então, a gente optou por remover todos esses dados, seja duplicados, seja dados incompletos, para que o dataset ele ficasse mais limpo, mais coerente, né? E a rede e mais fácil para a rede aprender, querendo ou não. Então, a gente fez esses tratamentos com Python, né, mas o treinamento da rede a gente fez com Java, usando o Encode. Aqui está uma prévia, né, do nosso dataset. Então, a gente tem todas as features ali listadas, né, distância, bullet power, os ângulos e tudo mais. E o último é o nosso hit, se acertamos ou não o inimigo, né.
Esse dataset ele tem aproximadamente 250 mil, né? A gente, na verdade, usou um dataset com 251 mil e alguns arquivos e algumas linhas, mas a gente generalizou para 250 mil aqui. E aí a gente usa essas 7 colunas na nossa rede neural. E aí, assim, racionalizando, né, as escolhas que nós fizemos, a gente treinou, a gente coletou dados de 3 inimigos específicos, né, sendo ele o Crazy. O motivo da gente ter utilizado o Crazy a movimentação dele é muito imprevisível, então seria bom, de alguma forma, a gente aprender em cima do Crazy, porque a gente acredita que os nossos inimigos na batalha da turma vai ter comportamentos assim imprevisíveis, então seria bom a gente aprender e treinar sobre esses dados. O Trackfire, ele a gente considera como sendo o robô mais forte dentro do conjunto que o Robocode dá. Então seria muito bom também a gente ter esse aprendizado sobre ele. E a nossa versão anterior, que é o Alvo 3. Então, aqui a gente quer garantir que a nossa versão Alvo 4 agora seja melhor que a versão Alvo 3. Então, a gente focou nesses 3 inimigos para coletar a maior quantidade de dados possíveis. Então, a gente tem um dataset com 250 mil vetores, mas só desses 3 inimigos. Então, a gente fez um trade-off aqui, né? A ideia era pegar de menos robôs, só que muitos dados. Porque se a gente pega de muitos robôs, poucos dados, a gente teria um dataset muito variado, e a gente acredita que treinar esse dataset seria muito difícil, né, pra gente. Então a gente fez esse trade-off de usar poucos inimigos, mas usar todos os dados que a gente podia. E aí, repetindo, né, a gente tem um dataset com 250 mil vetores. A gente foi ajustando as épocas gradualmente, enquanto a gente treinava, e a gente culminou com 10 mil épocas, né? Também um valor bem alto, né? A gente teve bastante tempo para fazer todas essas etapas. E a proporção de treino e teste que a gente utilizou foi 80-20, ou seja, a gente treinou com 80% dos dados e fez o teste com os 20%. Sobre o algoritmo otimizador e loss function, a gente acabou utilizando o Resilient Propagation. Para ser bem honesto aqui, a gente usou um pouco mais de tentativa e erro. A gente tentou utilizar o Stochastic Gradient Descendant, porém, a taxa de erro ela saltava muito. Então, não era, de fato, ela não decaía, né? A taxa de erro não diminuía. A gente usou também o Backpropagation simples, porém, a gente teve o mesmo efeito. E com o Resilient Propagation, a gente treinava e a gente via a taxa de erro reduzindo, né? O que era um sintoma, né? Era tipo, aponta que a nossa rede neural esteja aprendendo alguma coisa, né? Nesse caso. A gente vê a taxa de erro se aproximando do zero, né? Então a gente entendeu que Resilient Propagation seria o melhor para o nosso caso, certo? De Loss Function, a gente colocou a Cross Entropy Error Function, que ela também é conhecida como log loss, né? E como é que funciona? Ela é uma error function muito boa para múltiplas classes e para saídas binárias, que é exatamente o nosso problema, né? Se acertou ou não. Ou múltiplas classes, né? Se a gente tivesse um terceiro valor, por exemplo. Então, como é que ele funciona? Como o dataset já contém o valor se acertou ou não, ele considera isso como classe, né? No nosso caso, acertou é uma classe, não acertou é outra classe. Então, ele faz -1 vezes o log da probabilidade dessa classe, que a gente já sabe, e a gente pega esse resíduo aí, o 0,22, e aí a taxa de erro da rede é o somatório de todos esses valores que eu vou chamar de resíduo aqui, somados, né? Então, é o somatório. E é assim que funciona a Cross Entropy Error Function, no nosso caso. E aqui só um overview da nossa rede neural. A gente tem 4 camadas, sendo a primeira de entrada com 6 neurônios, né, com viés. Nós não temos função de ativação para a primeira entrada. Nós temos uma camada oculta com 5 neurônios e com viés também. Nós utilizamos ReLU como função de ativação para a nossa primeira camada oculta. Para a segunda camada oculta, nós temos 3 neurônios, também com viés, e também com a função de ativação ReLU. E uma camada de saída com apenas um neurônio
e nós utilizamos a sigmoide. Vai ficar mais claro na estrutura da rede que a gente vai mostrar agora. Então, nós temos a rede, como foi mencionado agora, anteriormente. Ela funciona da esquerda para a direita, sendo o último nó o nosso nó de saída. Nós aplicamos Relu nas duas camadas ocultas e sigmoide na camada de saída. A camada de entrada ela não tem função de ativação, como mencionado. Aqui, eu vou pedir desculpa para o professor, porque ficou de uma maneira muito ruim de exibir, mas foi a única forma que a gente conseguiu mostrar os pesos e os vieses na nossa rede, né? Então, eu vou acabar dando um zoom aqui para que fique mais fácil a visualização, mas a ideia era fazer hard-coded, mas a gente não conseguiu, então a gente trouxe aqui para não deixar essa informação faltar, né? Então, aqui a gente tem os pesos, né? Essa numeração pequena aqui do lado dos nossos são os pesos para cada conexão. Então, a gente tem esses pesos aqui que o Encog gerou para a gente, né? Então, o treinamento a gente usou Java. A gente tem esses vieses para a primeira camada oculta, né? 0.73, 4.37, são os valores em azul, e também os seus pesos, certo? E nós temos a segunda camada também, com seus vieses e seus pesos, resultando na nossa camada de saída, aqui com o seu viés também. Deixa eu voltar para apresentar. Infelizmente, essa foi a única forma que a gente teve de mostrar, mas eu acredito que deva suprir a necessidade. E aqui, mencionando a nossa taxa de erro, né? Então, durante o treinamento, a gente mediu a taxa de erro e a gente consegue ver que ele começa lá em 0.16 e ele vai regredindo ao passo que a gente vai treinando, né? As devidas épocas. Então, a gente vê que ali perto de 1.001 épocas, a gente vê que a taxa de erro ela fica igual, né? Então, a gente vê que a taxa de erro ela se mantém e a gente acredita que mesmo com muito mais épocas, esse valor não abaixaria mais que isso, chegando num mínimo ali, né? Então, assim, a gente consegue observar a taxa de erro e a gente consegue subentender que a rede neural está aprendendo até um certo limite. E a partir desse limite ela não aprenderia mais. E aí, no geral, a gente obteve, no final, uma rede neural com acurácia que eu julgo boa, né? Assim, não é perfeita, mas que gera entre 79% e 80% ali da previsão correta. Ao final, também, a gente calculou duas médias de erros. A primeira é a média do erro absoluto, onde a gente pega o valor que a gente previu, menos o valor que realmente tem que ser. A gente remove os sinais e faz o somatório, né? Então, para esse valor, a gente obteve 0,19. E a gente também fez a média do erro ao quadrado, né? Que é similar, ou seja, a gente pega o valor que a gente previu menos o valor real. Eu não sei se eu me confundi, mas é sempre uma subtração. E aí, nesse caso, a gente coloca ao quadrado, né? E faz o somatório. E para esse valor, a gente obteve 0,1618. Ok? Bom, falando aqui da matriz de confusão, né, que a gente extraiu do Wika, essas informações, nós subimos ali nossos dados, né, que a gente usou para poder estruturar nossa rede. A gente gerou um arquivo AFF, subiu no Wika para a gente poder analisar esses dados, né, da forma que o Wika consegue trazer para a gente. Então a gente gerou essa matriz de confusão ali, né, que é uma tabela que é usada para a gente descrever aí o desempenho do modelo de classificação da gente, e ela vai comparar justamente esses valores previstos aí com os valores reais, né? Então a gente tem os elementos da matriz ali dividido por acertos e erros. E aí eu vou estar mostrando aqui um pouquinho dos dados que a gente gerou, que foi, claro, foi cerca de 250, pouco mais de 250 mil, né? Então o Wika ele vai extrair essas informações aqui de forma detalhada. De acordo com a matriz ali da gente, para acerto, nós vamos ter quatro definições: o verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos, né? Então, 120.390, de acordo com a matriz, a gente teve de verdadeiros positivos, né? São os casos que
foram corretamente previstos como acerto. Então, ali na matriz, a gente consegue ver que ele está como acerto, né, um acerto mesmo. Então, previu-se que seria um acerto e realmente foi. Né? A gente tem aí 37.539 falsos positivos, né, que são os casos que são incorretamente previstos como acertos, mas na verdade são erros. Então, é um falso positivo, ele tira ali. 16.755 verdadeiros negativos, que é justamente quando corretamente ele prevê que é um erro, né? Então é um verdadeiro negativo. E é um erro e realmente é. 77.074 falsos negativos. Isso tudo aqui é para acerto, né? E o falso negativo são os casos que são incorretamente previstos como como erro mesmo, mas na verdade são acertos. E da mesma forma acontece para o erro, né? Para não ficar repetitivo aqui, eu não vou repetir tudo, mas é a mesma dinâmica para nossa matriz de confusão. E seguindo um pouquinho para frente, a gente tem. Pode passar, Pedro, por gentileza. Com uma precisão mais detalhada ali, né? A taxa de verdadeiros positivos da gente e a fórmula como a gente consegue chegar e como o próprio Wicca chega nessa função, aqui, tanto para acerto quanto para o erro, do verdadeiro positivo, dos falsos positivos e da precisão. E a gente pode observar ali, por exemplo, porque para o verdadeiro positivo, a fórmula padrão que ele usa ali é verdadeiro positivo, a taxa de verdadeiro positivo, né? Vai ser verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso negativo. E aí ele traz aquele percentual ali de métrica para a gente. Né? Isso também, o Wicca, ele traz para a gente essas informações, o Wicca, ele extrai dos nossos dados. Para o erro, a fórmula é a mesma, né? Porém, ele vai extrair os dados do erro que a gente viu anteriormente na matriz de confusão, né? A gente vai extrair o falso positivo do erro, o falso negativo do erro para chegar a esse percentual que está ali na planilha. A taxa de falso positivo tem uma fórmula um pouco diferente, que é o falso positivo dividido pelo falso positivo mais o verdadeiro negativo. E aí ele vai trazer esse percentual ali também, que o Wicca vai gerar para a gente, tanto para o acerto quanto para o erro. As fórmulas se repetem aqui, só os dados da matriz que ele vai utilizar de forma diferente, né? E temos também a precisão ali, né? A precisão, só como uma definição mesmo, ela vai ser a proporção dos verdadeiros positivos em relação ao total de previsões feitas pelo modelo. Então, se o modelo fez pouco mais de 250 mil previsões, ele vai fazer essa relação entre os verdadeiros positivos, que o que são esses verdadeiros positivos, né? São os erros que ele calculou que seria erro e foi erro, e os acertos que ele calculou que seria um acerto e foi acerto. Então ele proporcionaliza esses dados em relação ao todo, né? E traz para a gente ali a fórmula é verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo, mais o falso positivo, né? E aí ele traz ali um percentual da gente ali de 81,7%, né? Um pouquinho mais de 80%. Na nossa concepção, aceitável, né? Dentro desse projeto. Bom, e a gente consegue também gerar do Wicca um gráfico, né? Pode passar, Pedro, por gentileza? Um gráfico de curva de margem aqui. Esse gráfico, ele ilustra essa distribuição das margens para a gente do modelo que a gente teve, né? E vamos entender um pouquinho dele aqui, né? A gente vai ter os dois eixos, o X e Y. O X, ele vai representar ali justamente a decisão do classificador, né? E a margem, a distância entre a linha da decisão do modelo e os pontos dos dados. Então a gente pode ver ali que os valores positivos no eixo X, ele vai indicar a previsão, que é o acerto, né? Enquanto, em contrapartida, os negativos, ele vai identificar o erro para a gente ali. E já o Y, ele justamente ele representa o número cumulativo de instâncias que a gente gerou, né, classificada nos nossos dados, né? E isso mostra ali quantas instâncias estão sendo corretamente classificadas, né? À medida que a margem ela vai se tornando mais positiva aí no gráfico. E interpretando esse dado que o Wicca gerou para a gente também, a gente pode ver que a curva aí, nesse gráfico, ela começa gerando ali valores negativos, o que indica aí erros, né, de início, e à medida que a margem vai aumentando, a curva ela sobe rapidamente, né, o que indica que as instâncias elas estão sendo corretamente classificadas como acerto, né, então elas iniciam ali nos erros ali, e aí ela sobe rapidamente, né, que a gente interpreta que ela começa a classificar rapidamente esses acertos. E na parte superior do gráfico, onde a curva ela dá uma estabilizada, a gente pode ver aí que ela, né, ela estabiliza
ascendendo, indica que a maioria das instâncias elas foram corretamente classificadas, refletindo também ali uma alta taxa para a gente de verdadeiros positivos, né? Tanto para, já principalmente para a classe acerto, né? De 94,4%, que a gente viu na tabela anterior aqui, né? E distribuindo as margens ali, a gente vê que a presença do ponto zero ali, né? A gente vê que a presença de pontos, na verdade, em torno do zero ali, ele sugere que as instâncias, porque como esse gráfico, são pontinhos que são gerados no gráfico, né? Mas como a densidade de dados é muito grande, ele fica mais condensado, parece um pouco uma linha, né? Mas a gente vê ali que eu tentei dar um zoom ali de certa forma para a gente poder observar que essa quantidade de pontos ali próximo ao zero vai sugerir que essas instâncias estão próximas à linha de decisão, e o que pode indicar certa incerteza ali na classificação, né? Que consiste ali basicamente na taxa de falsos positivos e negativos observada na matriz de confusão, basicamente, né? Bom, e falando um pouquinho dos resultados também do gráfico, para a taxa de verdadeiros positivos, essa alta taxa de verdadeiros positivos para o acerto, ela é refletida totalmente nessa curva, né? Que mostra que a maioria das instâncias aí ela está sendo corretamente classificada, né? Para os falsos positivos, a presença das instâncias, como eu falei, próxima a zero, e vai indicar justamente ali que o modelo não está tão confiante ali, e aí o que pode levar a alguns erros de classificação, obviamente, e a própria precisão, né? Que a precisão ela está alta para os acertos e para os erros, e são corroboradas pela forma da curva aí também. Né? O que mostra que o modelo está sendo eficaz em classificar corretamente a maioria dessas instâncias, né? Com essa observação ali para aqueles falsos positivos ali que gera-se, principalmente próximo ao ponto zero do gráfico. Pode passar, Pedro. Bacana. Agora, como resultado geral que a gente tem da nossa rede neural, né, a gente fez uma espécie de um conjunto de batalhas, e aí a gente está querendo aqui comparar o nosso robô, a nossa entrega anterior, com a nossa entrega atual, né? Então, de novo, fazendo o nosso robô guerrear com alguns oponentes que a gente julga importantes. Então, a gente tem que o nosso robô anterior, o Alvo 3, batalhando com Crazy por 1000 rounds, ele perdeu em 54% das vezes, né? Ou seja, o Crazy ele ganhou 54% das vezes, enquanto nossa versão anterior perdeu. E aí, quando a gente substitui nossa versão anterior pela nossa versão atual, ele se inverte, né? Então, a gente vê que nossa versão atual ganhou por 60% das vezes das batalhas, também num conjunto de rounds de 1000. Então, com isso, a gente consegue comparar como que está o desempenho da nossa versão anterior com o desempenho da nossa versão atual. A gente fez isso também para o Trackfire, né? Que é um oponente que a gente julga ser muito forte. A nossa versão anterior, ela perdeu, só conseguiu ganhar 9% das batalhas, perdeu as outras 91%, também no número de rounds de 1000. E a nossa versão atual, ela também perdeu, porém com uma porcentagem um pouquinho mais generosa para o nosso lado. Então, a gente conseguiu vencer 22% das vezes e perdeu apenas 78%, o que indica que a nossa rede está cumprindo o objetivo que a gente se propôs lá no início do vídeo, né? E, por fim, para corroborar tudo isso aí, a gente colocou nossa versão atual contra a nossa versão anterior, e sem surpresa nenhuma, a gente viu que nossa versão atual ela ganhou em 76% das batalhas, também num conjunto de 1000 rounds, o que a gente consegue atestar a veracidade da rede neural e o impacto dela no nosso robô, né? Então, nós mantivemos a lógica fuzzy, só adicionamos a rede neural e a gente teve essa discrepância que a gente julga ser muito boa, né, no desempenho dos robôs. Então, aí a gente está meio que teorizando aqui que a rede neural ela teve um papel fundamental aí nas batalhas, né? E, de fato, ajudou o nosso robô. Falando de dificuldades, né? A gente teve uma grande dificuldade em gerar a estrutura da rede neural, aquele diagrama que a gente mostrou, né? Então, o Java e o Encog, ele não tem nenhuma forma de a gente plotar aquela rede, então, por isso que a gente teve que trazer para o Python. Então, a gente teve que ali, de alguma forma,
migrar de um para o outro, né, para fazer tratamentos do dado, para gerar gráficos, para gerar a estrutura da rede. Senão a gente não teria essa apresentação tão rica como ela foi agora, né? Nós tentamos também, Pedro, só complementando, Diga. gerar pelo Wika, né? Que o Wika também tem, ele gera lá essa rede, só que quando a gente gerou lá não estava fazendo muito sentido e a gente não estava conseguindo, eu não consegui particularmente editar, né? Depois que a gente conseguiu gerar a nossa estrutura, né, em Python, que eu consegui entender no Wika como é que funciona, né? A geração da rede através do Wika, né? Mas aí a gente já tinha lá pronta já também. Sim. O arquivo de coleta também foi uma grande dificuldade, né? Então, a gente precisava deixar rodando as batalhas por muito tempo. Então, no final, a gente conseguiu um número muito bom de vetores, né? 250 mil. E isso só foi possível porque a gente começou a se preparar para a entrega bem antes, né? Então, a gente coletou bastante dado, rodou na minha máquina, rodou na máquina de João, com aqueles 3 oponentes, né? Então, a gente conseguiu gerar muito dado e corrigir os dados rápido, né? Então, a gente viu a necessidade da normalização, a gente fez tudo isso num primeiro momento, e aí a gente obteve uma coleta de dados muito boa, muito significativa, né? Isso. Essa questão da geração da coleta de dados também entra naquela questão que a gente falou lá atrás da sincronização, né? Do arquivo com os dados, porque a gente não conseguiu de primeira, a gente conseguiu gerar tá, de forma fácil o arquivo, mas aí quando a gente ia observar como estava estruturado esses dados, a gente percebia né, que não estava organizado da forma que a gente esperava, e a gente percebia que a rede neural não ia funcionar corretamente com os dados daquela forma. E a gente fez toda aquela tratativa que a gente citou anteriormente, né, de sincronizar o tempo correto do disparo com acerto, alguns campos duplicados que tinham, aí com algumas tentativas, e claro, a cada tentativa a gente gerava era muito dado que a gente gerava para poder validar, a gente acabou conseguindo. E outra dificuldade também foi executar a execução do arquivo, né, a RFF no Wika. Encontrei alguns erros de memória, principalmente, talvez por conta do tamanho do arquivo, né, como era muito dado, quando eu ia executar com alguns algoritmos lá de classificação que o Wika oferece, ele dava alguns erros de memória e aí acabava encerrando a instância do Wika, eu não conseguia gerar, tive alguma dificuldade com isso, a gente teve que acabou gerando outro arquivo, mas igual, né? A gente fez algumas tentativas e acabei conseguindo no final. Eu pesquisando, a própria documentação trazia algumas soluções lá do Wika, mas acabou que não funcionou. E também com alguns plugins da própria Wika, né? Que né, a documentação mostrava alguns plugins que a gente podia extrair algumas informações interessantes em relação ao nosso arquivo, tanto que a gente usou para treinar, quanto da tanto nosso arquivo de coleta quanto de treinamento, né, que vinha que tinha épocas e a evolução do treinamento. Só que esses plugins, quando eu instalei também, não funcionaram. Em algum momento o Wiki até deixou de funcionar para mim também, eu tive que reinstalar. E aí a gente acabou abrindo mão, né? Sim. Só para ter ideia, o nosso dataset final, ele tinha mais de 20 megas, né? 250 Exato. dados. Então, era de alguma forma difícil a gente poder manipular isso no Wika, né? E algumas ferramentas também foram bem ruins de usar, porque o arquivo ficou muito grande. E se quando a gente, só complementando, Pedro, quando a gente pega o arquivo gerado pelo nosso código gera o arquivo e a gente converte para o formato que o Wiki aceita, ele dá assim, quase 40% a mais ainda de tamanho do arquivo. Mas enfim, a gente conseguiu contornar, né? De algumas formas e conseguimos trazer as informações aí para a apresentação. Boa, bacana. E conclusão final sobre essa entrega, né? A gente notou que o nosso robô atual ele teve um ganho considerável na ofensividade, que era a nossa expectativa inicial. Com esse ganho de ofensividade, essa previsão se o tiro acerta ou não, a gente ganha também a gestão de recursos. Então, o nosso robô ele atira menos, mas sabendo, né, exatamente se vai acertar ou não. E aí a assertividade aumenta também, né? Então, a gente tem várias melhorias aí que foi em detrimento da aplicação da rede neural no nosso robô. E falando aqui, eu acho que a rede neural foi
a ferramenta que a gente estudou nessa matéria que mais ajudou o robô, né? Assim, falando no grosso. Lógica fuzzy ajudou muito, assim, consideravelmente na defesa, porém, a rede neural, ela deu esse ganho na ofensividade que a gente achou muito, muito bem-vindo, né? Então, eu sei como funciona a ordem da matéria, né? Mas que pena que a gente não pôde usar a rede neural desde o início, que a gente teria tido resultados diferentes, mas eu acho que o importante é o conhecimento, é utilizar as ferramentas e ter resolvido o problema também, né? Exato. E tem a... Só acrescentando, Pedro, desculpa te. Só Pode para a gente falar. falar um pouquinho daquela da ofensividade, a gente optou aqui nele, a gente usou, continuou com algumas estratégias do robô anterior, porém a gente abriu mão do bias, né, das redes bayesianas, que era a parte mais ofensiva do nosso robô anteriormente. E mesmo assim, a gente abrindo mão dessa parte do redes bayesianas e usando as redes neurais, a gente percebeu que o robô ficou ainda melhor, mesmo sem usar, né? A, Sim, as redes bayesianas, ele melhorou bastante, né, no quesito ofensividade, né? boa. E tem a melhora na precisão do scanner, né? A gente teve que fazer ajustes também no scanner. E aí a Isso. gente obtém aí, assim, vários ganhos nessa entrega. De modo geral também, querendo ou não, a gente sempre faz melhorias no robô, para além da estratégia de redes neurais, ou né, a gente sempre está buscando uma heurística que melhore certo ponto do robô, desde o início para cá. Então eu acho que o ganho também é nesse todo, né? Não diria que seria 100% só rede neural, né? A gente sempre está fazendo um ajuste ou outro no robô para poder funcionar melhor. Sim. É saber arquitetar esse conjunto de ferramentas, né? Com heurísticas, com lógica fuzzy, etc. Para tornar o Exato. robô melhor e corrigindo, né? Alguns pontos. Por fim, nós temos essas listas de referência que a gente utilizou, né? Muito do ICA, muito do Cross Entropy, né? Então a gente entrou para entender como funcionava e tudo mais. E também não podia faltar o Incog, que ele é uma ferramenta muito boa, mas não completa, né? Então, para plotar, a gente precisou ir para o Python, e a gente teve um resultado muito bom. Inclusive, mesclar Java para treinamento, Python para fazer aquela varredura do dataset e ajustar todas as contas, foi muito bem visto, né? E a gente conseguiu aqui ter um resultado que eu julgo ser muito bom. E é isso. Essa é a nossa entrega. Obrigado pela oportunidade e até mais, professor. Até mais, professor. Obrigado.